treinados para ver as circunstâncias. Eu acho que essa foi a formação do homem. Ele sempre está de olho nas circunstâncias. Nunca consegue olhar além do que se vê. Ele não foi preparado para o além do que se vê. Ele está sempre com os olhos dele voltados para baixo, para os acontecimentos, para o aqui e agora. Ele não foi treinado para ver além do que se vê. Isto é, para a fé. Essa cena a gente pode ver naquele episódio de Jesus Cristo e o barco. Jesus Cristo dormia tranquilamente no meio de uma tempestade. Jesus dormia. Enquanto os outros batalhavam contra aquela realidade, olhavam para ela como se ela fosse seu grande inimigo e tinham que debelar, tinham que vencer. Olhavam para a circunstância e quando via que suas forças não eram suficientes para driblar aquelas condições e arrumar uma saída, a projeção foi: vamos morrer. Não viram mais saída. Já tinham feito todos os seus esforços com o olho naquela realidade. Mas Jesus, dentro da mesma realidade, tinha uma outra disposição. Ele dormia. Por isso que ele falou para eles, quando eles o acordaram: vocês ainda não encontraram a sua fé? Ainda aqueles discípulos não sabiam olhar as circunstâncias com o olhar da fé. O Deus cuida de você. O Deus cuida de você. Deus cuida de você. O véu do templo se rasgou quando Jesus Cristo disse: está consumado. Isso quer dizer que agora nós podemos contemplar o lado do Santíssimo. Os céus estão abertos. A obra foi consumada. Aquele véu que nos separava de Deus, aquela muralha de separação de Deus, foi derrubada. Pois o Cordeiro de Deus é aquele que tira o pecado do mundo.
Eles tinham acabado de realizar a sua tarefa. Agora era o momento da ressurreição. Esperar a ressurreição. E a ressurreição viria 3 dias depois, com o aparecimento do Espírito Santo. Aquele que deu vida a Jesus Cristo, quando ele estava no mundo da perdição, lá no inferno. E o inferno assombrou. Luz no inferno. A luz brilhou no inferno. Jamais poderiam ter esperado este acontecimento da luz de Deus, a presença de Deus, através do seu Espírito, brilhar no mais profundo do inferno. Mas brilhou, surpreendeu, quebrou os fundamentos das trevas. E o diabo, Lúcifer, seus anjos, ficaram assombrados. O diabo viu, estou perdido. Se a luz surgiu aqui, ela vai surgir lá em cima. É aí que Jesus Cristo tirou a autoridade do inimigo. Tirou-lhe a chave da morte. Tirou-lhe a chave das portas do inferno. E agora ele não teria mais direito legal de atuar aqui na terra. Tudo que ele fizesse nesse sentido agora é ilegal, é usurpação. Daí o lema dele: mentir, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Este é o lema do inimigo. Mas Jesus, e ele sabe, qualquer uma nova criatura que evocar o nome de Jesus, esse inimigo, ele sabe que ele tem que bater em retirada. Por quê? Porque Jesus tirou-lhe a autoridade. Ele está desqualificado da autoridade aqui neste mundo. Por isso que quem crê em Jesus Cristo, a nova criatura, tem essa autoridade sobre ele. E ele sabe. E ele tem que obedecer. É aí que nós vamos cair no mundo da fé. E Deus somente tem bênçãos para aqueles que creem. Aqueles que entram no mundo da fé. E o que é a fé? A fé é você crer nas palavras de Jesus Cristo. Não é simples o mundo da fé? Você crer nas palavras de Jesus Cristo. E o que é crer? Crer é você assumir. É você se apoderar, tomar posse dessas palavras. Confiar nelas. Amarrar o burro onde o dono manda. Segurar essas palavras, jogar uma âncora nela e segurar nela. Isso é o crer. É aí então que temos as condições de, segurando esta palavra que Jesus trouxe a este mundo, fazer fluir através dela o poder de Deus, a vida eterna, isto é, o Espírito Santo.
que nos traz salvação e também vivifica o nosso corpo mortal. Isto é, traz vida ao nosso corpo mortal. Nos cura, nos sara. Por isso que em Isaías, Deus fala que aqueles que crerem, Deus vai tirar um povo somente daqueles que crerem, que vai ocupar as suas montanhas, os seus lugares altos, lugares de bênção, lugares da cura, lugares da prosperidade, lugar da felicidade. É Isaías 65, versículo 9. Quando ele fala que ele está triste com Israel, pois é um povo que não está obedecendo às suas palavras, estão correndo atrás das propostas ídolos que o mundo estava oferecendo para eles e abandonaram a palavra de Deus. Mas Deus viu que no meio daquele povo desobediente havia alguns que eram obedientes. Então ele comparou-os como cacho de uva podre, mas que ali havia algumas uvas boas. Então não podia jogar tudo fora. Tinha que separar aquelas uvas boas. É isso que Deus quer fazer conosco. Que a gente aprenda a obedecer às suas palavras. E essas palavras nos trouxe Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo mostrava e demonstrava a palavra do Pai, o mundo de sua época notava que nas palavras de Jesus Cristo havia poder, havia autoridade. Eram palavras diferentes das dos sacerdotes de então. Nas palavras de Jesus Cristo havia autoridade. Três anos se passaram, Jesus chegou para os discípulos e falou: agora vocês conhecem as palavras do meu Pai. Aquelas palavras que o Pai me deu. E vocês sabem que eu trabalhei com elas, eu operei através delas, e agora eu as entreguei a vocês. Vocês estão prontos. Vocês agora são promovidos. Vocês podem olhar a realidade com os olhos da fé. Agora vocês podem olhar a realidade com os olhos da fé. E assim vocês vão ser mais do que vencedores. Foi exatamente o que Paulo disse. Nós somos mais do que vencedores. João diz: esta é a fé que vence o mundo. A nossa fé. É uma fé que não se baseia nas circunstâncias, mas enxerga além do que se vê. Aí está a nossa fé. E é uma fé que tem um fundamento. E esse fundamento está no discurso de Jesus Cristo, nas palavras que ele trouxe do Pai. E nos deu. E nos comissionou. Ele falou: agora, vocês já podem ir. Ir para onde? Para o mundo. Proclame essa mensagem. Proclame essa palavra. Proclame essas boas novas. E quando vocês fizerem isso a toda a nação, tribo, língua, raças e povos, virá o fim. Isto é uma coisa que afeta você, afeta eu.
essa mensagem foi entregue para você, para mim, para nós. Deus não faz acepção de pessoas. Por isso que em Apocalipse 5,10 diz que você e eu somos sacerdotes de Deus. E viemos para reinar neste mundo. O que é que vai nos fazer reinar? As palavras do Pai. Essas mesmas palavras que o Pai entregou a Jesus Cristo entregou para os discípulos, e os discípulos passaram para os Atos dos Apóstolos. E hoje os apóstolos é você, é eu, os enviados. Quando nós conhecemos a palavra de Deus. E o caminho para conhecer essa palavra é o Novo Testamento. Lá está as palavras de Jesus Cristo, que ele recebeu do seu Pai e que passou para os discípulos, e que agora, na presente geração, quem deve apresentá-la para o mundo é você e sou eu. Por isso, nós somos vistos por Deus com um olhar, sacerdotes do Altíssimo, tendo como sumo sacerdote um só, que é o nosso superior, que está no céu, no santuário celeste. É em Hebreus que vai ver isso. Jesus Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. O autor e consumador da nossa fé. Ponto final. Está vendo? Por isso que Deus cuida de você. Deus cuida de você. Quando você tem essa fé e você lança essa fé sobre as circunstâncias ferozes da sua vida, Deus cuida de você. E você se torna no mais que vencedor, porque você tem a fé que vence o mundo. Uma boa nova, né? É isso que vai fazer a diferença em nossa vida. O conhecimento da palavra de Deus. Nessa palavra, autoridade. Quer dizer, nessa palavra, há poder. E é confiando no poder que está nessa palavra que nós vamos encontrar as saídas das situações da vida. E por ela, Deus nos olhará. Estenderá sua mão. E você vai passar pelo fogo, mas o fogo não vai te queimar. Você vai passar pelas muitas águas, mas Ele estará com você, estará comigo, estará conosco. Passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão, pois elas são espírito e vida. É a palavra de Deus, ela não voltará vazia. Quando você usar, essa palavra vai cumprir o seu propósito. Aí está o segredo da sua vitória nas circunstâncias, olhando além do que se vê. É uma boa nova, né? Confiando na palavra de Deus, usando a fé. Senhor, obrigado por essa palavra maravilhosa, e que com ela nós aprendemos a olhar além da circunstância e a saber que Tu cuida de nós. Que Tu cuida de nós. E vamos dizer como Jesus Cristo, se Tu cuida das flores do campo, se Tu cuida dos pássaros, não vai cuidar muito mais de nós? Palavra de Jesus Cristo. Por isso que Ele tinha a capacidade de descansar no meio da tempestade, porque Ele sabe em quem crê. Amém. Senhor, obrigado por essa palavra poderosa, em que vemos através dela que Tu cuida de nós, que Tu nos ama, e que Jesus Cristo tirou o pecado do mundo. E tirando o pecado do mundo, abriu as portas do céu, céus abertos, para que Deus possa nos abençoar quando nós crermos em Sua palavra.
Agora, em nome de Jesus Cristo, nós quebramos todo espírito de enfermidade, espírito de morte, espírito de perseguição. Sai de nossas vidas, da cabeça à planta dos pés, sai de todos os nossos caminhos. Sai espírito de nervoso, espírito de ira, espírito de tristeza, angústia, depressão. Sai de nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Espírito de pobreza, miséria e desgraça, sai de nossas vidas, sai de nossos países em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. E você vai conhecer a liberdade dos filhos de Deus, andando pelas revelações do Espírito Santo. Quando você entrar no oceano do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém.